A produtividade do Judiciário Mineiro aumenta a cada ano. De acordo com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fica em primeiro lugar em relação aos principais tribunais estaduais do país. Quais ações e projetos permitiram esse desempenho positivo? Como lidar e enfrentar com dificuldades orçamentárias? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 associações democráticas, entidades que têm o objetivo de discutir temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e brasileira. E para falar sobre o assunto, temos o prazer de receber aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Ele é natural do Rio de Janeiro, é magistrado mineiro há 34 anos e também foi promotor de justiça por 4 anos. Presidente, obrigado pela presença, aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para discutir o Poder Judiciário que está tão em voga hoje na atualidade. Com certeza. E para me ajudar, a entrevistá-lo, eu conto aqui com o auxílio luxuoso da presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, a Sara Costa Félix Teixeira, e também do diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o SINJUS, o Felipe Rodrigues. Felipe, Sara, obrigado pela parceria. Presidente, além da FENG e do SINJUS integram esse projeto o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, o Sindicato de Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, Sindicemp, e a AP Minas, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Doutor Luiz Carlos, o senhor está há 19 meses no cargo, perto de completar o seu mandato em julho deste ano, e o tribunal vem a cada ano, a cada período aí, batendo e superando metas do Conselho Nacional de Justiça. Quais são ações, inclusive a questão, por exemplo, de julgar mais do que distribuir? Quais ações e projetos o tribunal adotou para alcançar esse desempenho positivo? Em primeiro lugar, nós temos que ressaltar que isso é fruto de um grande esforço das servidoras, dos servidores, dos magistrados e das magistradas de Minas Gerais. Sem esse concurso, nenhum projeto seria vitorioso. Atualmente, nós temos 298 comarcas, muitas delas desprovidas de magistrados e magistradas, mas temos servidores e servidoras nessa comarca e a magistratura atuando de forma remota. Então, é um esforço muito grande que abraçou esses projetos. Nós temos núcleos de cooperação também que influenciam muito nessa produtividade, tanto em primeiro quanto em segundo grau, ações proativas da Corregedoria Geral de Justiça na primeira instância e da primeira vice-presidência na segunda instância, que também agilizam o andamento do processo, mas o grande mote que nós devemos destacar é esse esforço continuado no nosso corpo de servidores e servidoras, magistrados e magistradas. Com o reforço da tecnologia que hoje aproxima mais, né? Exatamente, o tribunal tem investido em tecnologia. Hoje o nosso maior projeto é a alteração do nosso sistema processual. Nós temos hoje um sistema para a primeira instância, que é o PJE, e um sistema para a segunda instância, que é o JPE-TEMES. Agora nós vamos unificá-los no EPROC, o que vai trazer uma agilidade ainda maior no andamento dos processos, porque o EPROC, que já está funcionando no nosso tribunal nas 2 instâncias, ele é um sistema que prima pela automatização. Então, ele tem atos que são praticados independentemente da ação humana. Então, com isso, o processo anda mais rápido. É uma atuação semelhante ao que acontece na área fiscal nessa área, porque com esse estado continental, 853 municípios, ele precisa estar presente em todos, sem estar fisicamente ali. Sua participação, por favor. Obrigada, Orion, mais uma vez pelo convite. Um prazer enorme estar com todos aqui, presidentes. Muito prazer estar. Para nós, do Fisco, quando a gente fala de melhores serviços e da tutela jurisdicional mais presente para o cidadão, para nós é muito importante. E é importante porque o Fisco luta para melhorar o índice de reconhecimento da necessidade de pagar tributos, inclusive para fazer esse cumprimento voluntário e deixar para as ações do fisco aquilo que é realmente necessário, a situação em que a pessoa realmente não queira pagar. O que se percebe é que quanto mais melhoram os serviços públicos, melhor é o cumprimento voluntário pelo cidadão. Então é um prazer enorme saber disso e participar nesse momento aqui para tratar da tutela jurisdicional ao cidadão como um grande serviço entregue à sociedade. Muito bem.
Presidente, alguma manifestação? Em relação à questão fiscal, é bom que a gente destaque que o Tribunal de Justiça ele tem um projeto chamado Execução Fiscal Eficiente e nós temos firmado convênios com inúmeros municípios para racionalizar o ajuizamento das execuções fiscais, que nós temos hoje a execução fiscal como um grande problema de ações que são distribuídas, elas não atingem a finalidade que é a arrecadação desse tributo, para fazer frente aos programas sociais e, por outro lado, causam um entrave no andamento dos demais processos. Então, esses convênios firmados com o município, o Estado de Minas Gerais já é um grande parceiro que apenas ajuiza as ações depois de realizar a cobrança por intermédio do protesto da CDA e, caso haja realmente a possibilidade de receber o crédito que é ajuizada a execução fiscal, mas os municípios nem sempre agem assim. Então, o tribunal tem feito esses convênios, feita a extinção das execuções fiscais que não vão levar à arrecadação de crédito e privilegiando aquelas que realmente vão levar esse recurso ao município e o recurso vai chegar na ponta ao cidadão e à cidadã. E tem gente que é contra a cobrança de impostos, mas sem eles não é possível a execução de políticas públicas na saúde, educação, segurança. Nós devemos ter essa consciência de que a arrecadação tributária e nisso devemos sempre prestigiar a atuação dos servidores da Secretaria de Fazenda, os fiscais e demais atores daquela área, que é isso que faz frente a toda a nossa, todo o arcabouço de serviços públicos, inclusive o próprio serviço judiciário. Que sustenta o Estado, né? Felipe, sua participação, por favor. Olá, Orion. Olá, Sara. Presidente, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, é um prazer enorme estar aqui no podcast Se Liga Minas. Olá, você que nos assiste, que nos ouve em todas as partes do Brasil, do estado de Minas Gerais em especial. É uma honra estar aqui, mas é um prazer especial porque eu estou aqui na presença do presidente do Tribunal de Justiça, o órgão do qual eu faço parte, do qual eu sou servidor, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, muito amor por ele, e também por estar na presença do presidente do Tribunal de Justiça, que é muito agradável, que é sempre muito sereno. Eu estou hoje como diretor sindical e, às vezes, a negociação sindical nos coloca em situações difíceis, pesadas, onde a gente tem que fazer cobranças ali que nem sempre são muito confortáveis. Mas estar na presença do desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior sempre foi muito agradável, né? A gente nunca perdeu esse diálogo sereno e agradável e que bom que a gente está aqui com o desembargador, né, essa figura tão importante para o estado de Minas Gerais, para essa conversa que há de ser esclarecedora, rica e, acima de tudo, tenho certeza, agradável. Bom, o Orion falou sobre a tecnologia, sobre essa escalada tecnológica da nossa justiça, e a gente não pode deixar de lembrar que passamos por um momento especial de desafios muito diferentes recentemente, que foi o período de pandemia. A gente teve que se reinventar completamente, a forma de trabalho foi totalmente reinventada naquele período, e eu sou capaz de lembrar, porque isso é algo que nos traz para todos nós servidores muito orgulho, que naquela época a gente conseguiu se manter ainda o tribunal de grande porte com menor retenção processual e o segundo de grande porte com maior atendimento às demandas do cidadão. Índices do CNJ, isso foi veiculado no site do Tribunal de Justiça, e fez com que o teletrabalho, o trabalho remoto, fosse regulamentado dentro do tribunal com uma regra em que exige que o servidor, em regra, faça 20% a mais de produtividade. Então, nós temos um teletrabalho hoje, um trabalho remoto, que é mais produtivo do que o trabalho presencial. Ainda temos que as instituições elas vêm economizando com o trabalho remoto. Ao mesmo passo, o Conselho Nacional de Justiça editou uma norma que regula esse teletrabalho de maneira a limitar, com uma preocupação muito sensata de que os fóruns não fiquem vazios, de que a justiça esteja sempre presente para o cidadão. Mas aí pensando em termos de expansão da virtualização processual, de EPROC, que nos dá tarefas mais automatizadas, queria perguntar para o senhor, presidente, como que o senhor enxerga o futuro? O futuro ele é mais remoto, ele tem mais teletrabalho, ele é mais presencial, ele é mais de casa, a justiça estará mais física, mais virtual, terá mais servidores, menos servidores. Como é que o senhor enxerga para onde que a gente está indo com essa virtualização? Felipe, você foi muito feliz nessa afirmação. Nós fomos pegos pela pandemia no susto, né? Ninguém esperava que aquilo iria ocorrer. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois de 2 semanas de
perplexidade com o que estava acontecendo, nós voltamos a funcionar, nós digitalizamos 2 milhões de processos para que os processos continuassem a tramitar. Nossos servidores, magistrados e magistrados de casa continuaram trabalhando e nós fomos, juntamente com a atividade de segurança pública, a atividade de saúde, os órgãos públicos que não pararam durante a pandemia. E nem poderíamos parar porque até mesmo nós estávamos decidindo questões relacionadas à própria saúde e questões relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos que também tinham implicação na propagação do vírus. E hoje o que nós temos é uma realidade que veio da pandemia. Então nós temos hoje todos os processos digitalizados, 100% dos processos são digitais. Nós temos a possibilidade do exercício do trabalho remoto, seja na forma de teletrabalho, seja o juiz ou o servidor de uma comarca trabalhando em processo de outra comarca. E eu acredito que o futuro vai ser esse sistema híbrido. Nós, em breve, teremos nos órgãos jurisdicionais postos de atendimento. Nós não teremos mais, acredito eu, num futuro não muito distante, as secretarias funcionando como funcionam hoje, trabalhando inteiramente dentro daquela unidade. Nós teremos um ponto de atendimento, porque as pessoas precisam ter uma referência como órgão jurisdicional físico naquele local, seja na comarca, seja no Tribunal de Justiça, mas com a possibilidade de que, com esse aumento de produtividade, as servidoras e os servidores, os magistrados e magistrados trabalhem de forma remota e sempre nós, o tribunal, a corregedoria, fiscalizando esse aumento de produtividade, fiscalizando a efetividade dessa realização. Presidente, é inevitável a presença e a participação, né, a inclusão da tecnologia nessa atuação do judiciário, como também de diversos outros órgãos e setores da sociedade. Como é conter aí, não há um risco de desumanização, como o Felipe falou, de afastamento das pessoas dos espaços físicos do judiciário, e ao mesmo tempo a inteligência artificial tem que ser aplicada. Há risco de a gente ser julgado por uma inteligência artificial, por robôs? Eu acredito que nós devemos pensar sempre num momento de um sistema híbrido. Então, por exemplo, a pessoa que procura o fórum, que procura o Tribunal de Justiça, ela deve ser atendida, então deve haver sempre um atendimento físico de pessoas nas unidades jurisdicionais. Mas é a realização do trabalho, seja o ato de julgar, de despachar processo, seja a movimentação processual, nós hoje vivemos uma realidade totalmente diferente. Nós podemos criar em Belo Horizonte uma central de processamento eletrônico que vai movimentar os processos da comarca de Unai. Então, talvez em Unai nós não precisamos do mesmo número de servidores que hoje nós temos lá lotados. E, ao contrário, às vezes as movimentações vão ser feitas em Unai de processo de Belo Horizonte. Então, nós temos essa facilidade. A inteligência artificial, ela vem como um facilitador do nosso trabalho. Seja os robôs que promovem a movimentação do processo a partir da leitura da petição inicial por um sistema de inteligência artificial, seja a sugestão daquela decisão, do relatório. Mas sempre vai haver o ato humano. Nós não temos como dispensar, essa é uma preocupação que eu não tenho, que nós vamos ser julgados pela inteligência, a inteligência que vai fazer o andamento processual. Sempre vai haver um componente humano. E hoje, nos locais aqui no Brasil, em que a inteligência artificial está mais desenvolvida, o componente humano ele está sendo utilizado para uma dupla ou tripla conferência daquilo que é feito pela inteligência artificial. Então, a conferência humana sempre vai existir. Até porque é importante o direito de defesa em alguns casos, como na área criminal, por exemplo, né? Sara, sua participação, por favor. Pois é extremamente importante essa questão de facilitar o trabalho do judiciário e eu concordo com o Felipe que o teletrabalho ele aumenta o rendimento. Há algumas distorções que podem ser reparadas, mas os controles possibilitam algum comportamento que às vezes preocupam os gestores, porém eu compreendo e como gestora eu avalio que esse serviço feito à distância, o teletrabalho, ele aumenta muito a produtividade, porque eu tive a oportunidade de experimentar e vi como que é isso. E nesse sentido de melhorar a função do judiciário, os serviços judiciais ao cidadão, agora a gente está iniciando o processo de reforma tributária, né? Uhum. E o fisco reconhece que o sistema tributário, mas não é de autoria do fisco, né, do parlamento, que o sistema tributário é um sistema que é soberano
assoberbava o judiciário. Assoberba ainda, porque ele ainda vai vigorar aí até 2031, ele vai estar em pleno vigor. Então, houve agora um esforço muito grande da Associação Nacional dos Auditores Fiscais em participar da reforma tributária que foi trabalhada no Congresso Nacional, aprovada no Congresso Nacional, inclusive das leis complementares que vieram para regulamentar todo esse processo, e houve uma mudança muito grande. E qual que é o principal fator? É facilitar a vida do contribuinte, mas também, quando você facilita, resolve os problemas tributários, você também facilita para o judiciário, porque você tira as inúmeras demandas. As demandas do contencioso tributário são das demandas que mais impactam no judiciário. Os números são alarmantes, os números de impacto pelas demandas tributárias. E aí houve esse esforço muito grande. Só que ficou um desafio, porque nós estamos falando agora de um tributo que é dos estados, né, que é de competência dos estados e dos municípios, e é dos 5.600, quase 600 municípios e das 27 unidades da federação, que o Distrito Federal também está junto. Eu queria saber do presidente se o judiciário está pensando nisso, como o judiciário tem visto, como que vão ser, porque as demandas não vão deixar de existir, sem dúvida. Alguma coisa vai ser levada ao judiciário e é isso, isso é da sociedade democrática, civilizada, né? E como que o judiciário está pensando essa questão dos judiciários estaduais e essa integração com esse tributo compartilhado? Porque para o fisco já vai ser um importante desafio, que a gente está trabalhando por meio de um comitê gestor. O senhor tem notícia se o judiciário tem pensado sobre isso? Eu falo até com muito carinho por essa matéria, porque antes de eu ser promovido a desembargador, fui por 4 anos juiz de uma vara de feitos tributários, né? Então, trabalhando exclusivamente com a matéria tributária. Depois, no Tribunal de Justiça, eu fui para uma Câmara de Direito Público, onde estou até hoje, que trata da matéria fiscal do Estado. Nós temos vimos acompanhando por intermédio também do CONCEPRE, né, que é o nosso Conselho de Presidentes de Tribunal de Justiça do país, os efeitos da reforma, né? E a grande discussão no âmbito do Poder Judiciário diz respeito à questão relacionada à competência, porque hoje nós temos tributos estaduais que nós, do Poder Judiciário Estadual, julgamos, né, as controvérsias relacionadas a esses tributos estaduais e municipais, e agora nós teremos uma contribuição e um imposto que abrangem município, estado, e tem uma base de cálculo muito semelhante. Então, o Conselho Nacional de Justiça formou uma comissão para estabelecer como que nós vamos tratar isso. Ainda não foi definido se essa matéria vai ser retirada da Justiça Estadual e levada para a Justiça Federal para tramitar exclusivamente lá, ou se nós teremos a tramitação tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, e haverá um órgão recursal misto, né, formado por membros das duas justiças, que o grande mote, o grande objetivo é que haja uma uniformização de entendimento, né? Que o que a gente busca nesse caso é a segurança jurídica que vem dessa uniformização. Ainda não há uma definição, mas nós estamos acompanhando e muito preocupados com isso, porque isso pode ter um impacto muito grande também no Poder Judiciário Estadual. Especialmente na transição de um sistema para o outro, né? De um regime para o outro. Felipe, por favor. E falando sobre essa questão da humanização da justiça, do atendimento humanizado, me chama a atenção também uma preocupação que a gente precisa ter sobre a mão de obra da justiça. A gente sabe que hoje a gente tem um orçamento difícil de ser manejado, difícil de ser colocado ali para atender todas as necessidades do Poder Judiciário. A gente tem um limite fiscal e estamos às voltas com um outro limite de natureza fiscal também, com a entrada, o ingresso no Propag. E isso traz uma preocupação, porque é sempre mais difícil você admitir na justiça, ainda que exista uma crescente de processos, magistrados e servidores efetivos, né? E é mais facilitado por estar excluído desse limite a admissão de trabalhadores terceirizados, de estagiários, residentes jurídicos, algumas figuras que vêm sendo criadas aí de forma inovadora, com o intuito mesmo de facilitar
dar conta dessa demanda crescente no judiciário. Mas é uma preocupação, acredito que de toda a sociedade, mas especialmente dos servidores, de que servidor efetivo seja uma espécie em extinção. Que a gente venha caminhando para uma diminuição dos servidores efetivos, um aumento da mão de obra terceirizada, justamente em razão dessas dificuldades orçamentárias, que não é uma realidade específica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é uma realidade de todo o Serviço Público Nacional, especialmente na Justiça, todo o Poder Judiciário, né, seja no âmbito dos Estados, seja no âmbito da União, lida com essa mesma realidade. E aí, muitos servidores têm essa preocupação do servidor ser uma espécie em extinção, talvez isso seja um pouco radical, um pouco exagerado, mas que haja ali uma tendência de redução, uma tendência de que nós estejamos cada vez mais perdendo esse atributo de serviço público, onde as pessoas que entraram lá em regra entraram por concurso público. O senhor acha que esse movimento está acontecendo, presidente? O senhor acha que é um movimento que acontece, que é preocupante, ou é parte natural das coisas e a gente vai manter, sim, uma população de servidores, de magistrados, um efetivo, um pessoal efetivo na justiça? Eu acho que é uma preocupação que todos nós temos, né? Porque tabelar, né, ao mesmo tempo, a necessidade de nós mantermos um corpo da magistratura e um corpo de servidores valorizado, que é importante, muito importante isso, e eu aproveito para ressaltar o excelente trabalho que é feito pelas 3 entidades sindicais do tribunal, o Sinjus, Sejusmig e o Sindojus, que com os quais nós dialogamos diariamente, como o Felipe mencionou, nem sempre, obviamente, a gente chega à mesma conclusão, mas no final a gente se entende, isso que é importante, e demonstrando também que a presidente do tribunal reconhece a importância da atuação das entidades sindicais no grande avanço que nós temos conseguido. Mas eu acredito assim que a própria tecnologia, ela não vai exigir o mesmo número de pessoas que hoje são a nossa força de trabalho. Hoje nós temos 13 mil servidores e servidores ativas, efetivos, tanto na primeira quanto na segunda instância. Mas, por outro lado, eu não tenho dúvida de que nós jamais vamos prescindir dessa força de trabalho num número relevante, porque nas nossas 298 comarcas e aqui no Tribunal de Justiça, nós precisamos da força de trabalho dos servidores e das servidoras. Ainda que não haja uma admissão como ocorria no passado, com concursos anuais praticamente, mas nós sempre vamos precisar. Quanto a isso, eu acredito que a longo prazo nós continuaremos com uma força de trabalho relevante de servidoras e servidores efetivos, ao lado, obviamente, dessas outras figuras que nos auxiliam na prestação jurisdicional, mas jamais menosprezando a importância dos servidores e das servidoras. Presidente, um dos desafios de quem lida com a administração pública são os recursos públicos, né, em tempos de crise financeira, né? Como é que é feita essa defesa? Porque além de ter essa questão, lidar com a questão orçamentária, tem que fazer a defesa também, a autonomia do judiciário diante de outros poderes. A gente sabe que o executivo sempre busca ali tentar limitar e agora estamos passando por um processo, o Felipe falou do PROPAG, que é o Programa Nacional de Renegociação das Dívidas dos Estados, e que Minas Gerais está fazendo essa adesão. E vem aí, parece que está sendo discutido na Assembleia, o chamado teto de gastos, que vai controlar mais as despesas dos poderes. Como é que o Judiciário se posiciona nisso aí, defendendo naturalmente a sua autonomia, né, a sua independência orçamentária? Todas as gestões, né, as últimas gestões do Poder Judiciário, têm sempre negociado com o Executivo a manutenção das nossas necessidades, né? Especificamente na minha gestão, que se encerra dia 30 de junho, nós tivemos uma decisão judicial que inseriu o Estado de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal, porque até então não houve aprovação desse ingresso pela Assembleia Legislativa. Essa mudança, né? Exato. Depois nós tivemos a edição de um decreto estabelecendo um teto de gastos. Esse decreto foi julgado constitucional pelo nosso órgão especial e agora temos a adesão ao PROPAG. Então, em todas as nossas conversas com o Executivo, que eu gosto de ressaltar que têm sido muito produtivas, o Poder Judiciário tem mantido um relacionamento muito harmonioso e que
traz vantagens para o Poder Judiciário, e não vantagens como no sentido de benefício, mas assim de fazer frente às nossas necessidades. Hoje nós temos 4 milhões de processos em andamento em nosso Poder Judiciário. Muitos desses processos dizem respeito a direitos mais básicos da cidadania, como ações relacionadas a medicamentos, ações relacionadas ao direito de família, e nós temos a obrigação de dar um atendimento célere. Isso é um serviço público essencial à população. Então, a presidência do tribunal, os órgãos administrativos vivem sempre nessa batalha. De um lado, a necessidade de prestar um serviço de qualidade, de outro, também a necessidade de observar esses limites fiscais e de ter o conhecimento que nós não estamos alheios à realidade na qual nós estamos inseridos, que é uma realidade de dificuldades econômicas e financeiras. Então, eu ressalvo isso, que nós temos defendido os interesses do Tribunal de Justiça, que não são interesses corporativos, são interesses da cidadania. Bem, Sara, por favor. Pois é, eu vou mencionar aqui, por falar em cidadania, a Associação Nacional e acompanhada pela Associação Estadual e as demais, a gente tem um programa de cidadania, um prêmio nacional, que inclusive é apoiado por várias entidades, que é o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E o propósito disso é fazer com que o cidadão, e isso vai para, essa premiação atinge escolas, instituições, imprensa e tecnologia. E premia aquelas ações de cidadania para que essas categorias levem para a sociedade conhecimento sobre o papel da tributação e o quanto que isso é necessário para a condução do Estado, para a existência do Estado, no formato que está, para manter o judiciário, para manter o Ministério Público, a Defensoria, a segurança, a saúde, todos os serviços públicos que estão para a cidadania. Existe algum processo do judiciário de aproximação do cidadão? Temos sim, nós temos inúmeras iniciativas, inclusive várias delas em parceria com os sindicatos, de demonstrar para o cidadão o que faz o Poder Judiciário. Nós temos um programa que tem 30 anos de existência, que é o chamado Conhecendo o Judiciário, no qual nós tanto levamos pessoas, sejam crianças, adolescentes ou pessoas da terceira idade, para dentro do tribunal, para ver como o tribunal funciona, quanto vamos nas escolas, vamos em órgãos da sociedade civil para mostrar o funcionamento do Poder Judiciário. Outro programa que eu destaco também nós temos o nosso núcleo de voluntariado, também com a participação dos sindicatos e do corpo de servidores, que nós também realizamos inúmeras ações de cidadania, como as ruas de direito, que hoje já foram feitas tanto em Belo Horizonte inúmeras vezes, agora também estamos no interior. Então, é uma forma de levar o Poder Judiciário ao cidadão. Outro programa que eu reputo de uma importância muito grande é o chamado Linguagem Simplificada. Nós recebemos pelo 2º ano consecutivo um prêmio do Conselho Nacional de Justiça por esse programa, que nós nos aproximamos do cidadão, tanto falando de uma linguagem mais compreensível, quanto explicando o que nós estamos fazendo. Que no passado, no relacionamento com a imprensa, o Orion deve se recordar disso, no passado se dizia assim, o juiz só fala nos autos. Então, o juiz nem gostava de dar entrevista, não gostava de esclarecer nada, dizia, não, está decidido, é aquilo que está lá na sentença. E hoje a gente tem uma outra compreensão. O juiz decide nos autos, mas ele explica a sua decisão e decide de uma forma compreensível pela sociedade. Porque nós nos legitimamos enquanto poder na medida em que nós demonstramos a importância da nossa atuação. Muito bem. Presidente Felipe, Sara, vou fazer um pequeno intervalo para que a gente volte a falar no próximo bloco sobre essa importância desses desafios desse 2º maior Tribunal de Justiça estadual do país. A gente volta em instantes. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje recebendo aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior, que conta para nós aí as razões do desempenho positivo do tribunal perante aí os números, os relatórios do Conselho Nacional de Justiça. Presidente, então estavam falando daqui a pouco, o Felipe falou que o senhor é uma personalidade muito serena, mas eu relaciono isso com a mineiridade, porque o senhor é carioca, mas viveu mais em Minas Gerais, magistrado há 34 anos, promotor de justiça aqui outros 4 anos, quer dizer, o senhor viveu mais em Minas Gerais do que no Rio de Janeiro. Então já incorporou o estilo mineiro de ser e de atuar. Agora, eu queria que o senhor avaliasse para a gente assim, a posição de Minas no cenário nacional, né? Há 2 anos, o Estado conseguiu, Minas conseguiu indicar um ministro, um magistrado mineiro para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, depois de 22 anos, né, sem essa participação, sem essa indicação. Faltava unidade e força política ao Estado? Eu acredito que nós tivemos inúmeras outras oportunidades, né? Outros colegas que concorreram aos tribunais superiores e não conseguiram essa indicação. A indicação do ministro Afrânio, que para nós foi uma grande alegria, realmente derivou dessa unidade. Todas as forças jurisdicionais, eu diria também as forças políticas, apoiaram essa indicação, além do ministro ser uma pessoa totalmente preparada para esse cargo e que já está se destacando lá no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza que Minas Gerais, né, por seus atores, certamente vai ter um destaque nacional, como merece que isso ocorra. Na nossa parte, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como foi dito que é o 2º maior tribunal do país, nós temos demonstrado a todo o país, em encontros nacionais, essas inúmeras boas práticas que nós realizamos aqui no tribunal. Nós tivemos, no último mês de novembro do ano passado, uma reunião aqui com todos os presidentes de tribunais de justiça do país e sem modéstia, saíram todos muito impressionados com as realizações do nosso tribunal, seja na área jurisdicional, seja na área social, que nós demonstramos também a nossa atuação. Então, tenho certeza que Minas está ocupando seu espaço de importância no cenário nacional. Muito bem. Sara, por favor. Pois é, o Minas ocupar um espaço de importância nacional me faz pensar no que eu mencionei até no início. Nós fizemos com a Universidade Federal de Goiás uma parceria, que eles estavam fazendo uma pesquisa sobre Tex Morale, que era justamente o conhecimento, a intenção do cidadão de cumprir voluntariamente suas obrigações fiscais, e ficou provado que os serviços públicos bem dimensionados, visto, né? Porque o cidadão precisa ver o serviço público acontecendo para legitimar a tributação e até para facilitar esse cumprimento da obrigação. Na hora que chega ali a guia do IPTU no mês de janeiro, né? Para ele se sentir impulsionado a cumprir essa obrigação de uma forma voluntária, né? Eu estou citando o IPTU porque nós estamos no momento do IPTU, né? Mas tem o IPVA também por agora. Então, passamos isso. Como que o senhor acha que o judiciário pode contribuir nessa linha? Porque nós pensamos nesse desenvolvimento de uma cultura da sociedade, de um conhecimento, para que ela compreenda o papel, né, da tributação, como que funciona a máquina de Estado e o papel desse cumprimento de obrigações tributárias para facilitar esses serviços. Eu, assim, falando especificamente do Poder Judiciário, eu acredito que essa nossa legitimação, como eu mencionei, ela parte muito da aproximação
aproximação com o cidadão e a cidadã, demonstrando a importância da nossa atuação. Então, o Poder Judiciário Estadual está muito capilarizado no Estado, embora nós tenhamos 853 municípios e apenas 298 comarcas, nós temos fóruns em todas as regiões do país, aqui do Estado, perdão. Nós não andamos mais de 80, 100 quilômetros sem passarmos por uma comarca, ou seja, onde existe um fórum, onde existem servidores e servidoras do Poder Judiciário diuturnamente lá, recebendo as pessoas, dando andamento nos processos, juízes e juízas julgando causas. Então, isso demonstra para o cidadão a participação que o Poder Judiciário tem nesse exercício da cidadania. Por outro lado, não há dúvida de que o Poder Judiciário hoje, né, na quadra em que nós vivemos, ele está muito mais dentro da casa das pessoas. No passado, nós éramos um poder desconhecido, que as pessoas achavam que eram pessoas que se vestiam de uma forma diferente por causa das nossas togas, pessoas que falavam linguagem diferente por causa do uso do latim e que ninguém sabia o que fazia, né, Felipe? A gente, às vezes, via uma sentença e dizia, o que é isso, né? Quem que vai traduzir isso para mim? Hoje o Poder Judiciário não, ele está dentro das casas das pessoas. Talvez um noticiário de meia hora, ele reproduz durante 15 minutos ações do Poder Judiciário em todas as suas esferas, né? Eu que sou um ouvinte de rádio, escuto rádio todas as vezes que não estou trabalhando, várias das notícias são notícias da atuação do Poder Judiciário. Então, é a atuação do juiz, da juíza, do servidor, da servidora, do oficial de justiça que foi lá fazer a intimação. Então, isso, na minha visão, traz para a população um sentimento de que goste ou não goste da decisão, respeite ou não respeite o prolator ou a prolatora da decisão, ou quem foi cumprir essa decisão, que o Poder Judiciário está atuando. Então, eu acredito que os outros órgãos públicos devem pensar nisso. Nós devemos mostrar para o cidadão o que nós estamos fazendo. E nisso tem uma menção que é sempre dita, que depois que a TV Justiça ela foi ao ar, as pessoas, por um lado, passaram a ter conhecimento de tudo que acontece no Poder Judiciário. Por outro lado, viram que o Poder Judiciário trabalha muito, né? Que existe uma atuação diuturna do Poder Judiciário. E fica aquela dúvida, fui condenado, fui absolvido, né, presidente? Agora, a gente vê também que pelas redes sociais as pessoas se manifestam hoje com mais liberdade e até com muito mais agressividade. Como é que tem sido a reação aí? Como é que o tribunal observa isso? A avaliação que é feita do trabalho do judiciário diante das redes sociais que às vezes partem até para ataques agressivos, né, ferindo aí até a honra de magistrados e magistradas. Nós estamos nas redes sociais, isso que é importante também, né? Nós não podemos desconhecer a realidade em que vivemos. Então, nós temos lá nossa página, nossos canais em todas as redes sociais e usamos também essas redes sociais para demonstrar que o Poder Judiciário está trabalhando, para dar notícia de utilidade pública, né? Agora mesmo nós estamos falando sobre o que é necessário para as viagens com crianças e adolescentes, porque nós estamos em período de férias. Daqui a pouco vamos entrar com uma campanha relacionada ao Carnaval, como fizemos no ano passado. Então, o Poder Judiciário tem que estar nas redes sociais. Obviamente, você está na rede social, você é julgado por aquele julgamento sumário das redes sociais, onde nem sempre há o devido processo legal e o direito de defesa, mas nós devemos saber que essa é uma realidade. Nós estamos lá e seremos julgados. Então, às vezes, você vai postar uma notícia de interesse público e a pessoa vai reclamar de algo que não for feito. Então, o que o Poder Judiciário tem que fazer é ter humildade até de colacionar essas menções e ver o que a gente pode melhorar em termos de prestação de serviço. E as pessoas precisam compreender que ele não precisa concordar com a decisão, mas pode recorrer, né, dentro do devido processo legal. Felipe, por favor, sua participação. A gente vive um momento muito singular. Eu acho que nunca antes tantos brasileiros nunca antes souberam o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, que hoje a gente tem o orgulho de termos um desembargador que veio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas hoje a gente vive um momento em que o judiciário está, digamos assim, no meio do fogo cruzado. E isso acompanha certas manifestações agressivas, certas manifestações de questionamento e, inclusive, acompanha um atrito entre poderes. Eu acho que tanto no cenário nacional
quanto em alguns cenários estaduais em Minas Gerais não foge disso, nós estamos aí em um momento de reafirmação do Poder Judiciário. E eu, como sindicalista, eu acho que nós servidores todos, principalmente os sindicatos, eles precisam ter a consciência de que, às vezes, a gente precisa fazer algumas críticas à administração, mas sempre de forma inarredável. A gente precisa defender a instituição da qual fazemos parte. Por quê? Sem judiciário não há democracia. Sem judiciário não há ordem civilizatória. Então, a gente precisa garantir que o judiciário cumpra suas funções precípuas constitucionais. E, às vezes, a gente encontra limitações, a gente encontra confrontamentos que vem da própria institucionalidade constitucional, né? A gente tem hoje uma briga, uma celeuma muito grande entre o Judiciário Nacional e o Congresso Nacional. Nós tivemos aqui em Minas Gerais um ciclo orçamentário de 2024 para 2025 muito conturbado, né, presidente? Em que o senhor teve grandes desafios, eu acho que desafios sem precedentes, e superou com maestria esses desafios. E isso me faz crer que, para além dessas posições de destaque dentro do próprio judiciário que nós mineiros estamos vindo ocupando, é preciso também que haja um discurso de defesa institucional do judiciário e de todos os poderes como um todo dentro dos demais poderes, né? E aí, recentemente, tivemos a divulgação de alguns fatos curiosos. A magistrada hoje, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil, pretende sair candidata, isso pelo menos foi noticiado na imprensa, candidata a deputada federal. Temos também o ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares, que é ventilado pela imprensa também como um provável pré-candidato ao governo do Estado de Minas Gerais. Para citar um terceiro exemplo, nós temos um servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hoje vereador de Belo Horizonte, que é o vereador Wagner Ferreira, dirigente do Sinjus, nos dá a honra de ser nosso dirigente, que é bem cotado também para deputado estadual, para o Parlamento Mineiro. Eu queria perguntar para o senhor, presidente, seria bom ter esses interlocutores, essas pessoas que são comprometidas com a defesa institucional, a defesa da normalidade democrática e a defesa da autonomia do Poder Judiciário, a defesa de que o Poder Judiciário continue sendo uma instituição íntegra, que honra seus compromissos. Faz falta e seria muito bom ter esses representantes nos outros poderes? Eu acredito que pessoas que conhecem a importância do Poder Judiciário, e aí eu vou até além, né, do sistema de justiça como um todo, né, que nós como Poder Judiciário, nós integramos esse sistema de justiça, mas ter pessoas no Parlamento, no Poder Executivo, que reconheçam essa importância é relevante, porque às vezes nós temos, pessoas que estão em posição de poder que não compreendem, né, nem mesmo o funcionamento do Poder Judiciário, até mesmo por terem outras atividades. Mas aqui em Minas Gerais, eu sempre ressalvo isso, apesar de, obviamente, cada órgão defendendo os seus interesses, nós temos conseguido avançar muito num diálogo construtivo, num diálogo institucional e um diálogo que prestigia os serviços que serão prestados por cada poder. E a verdade é que tanto na seara nacional como na seara estadual, como você falou, Felipe, as instituições estão funcionando, isso é que é importante, né? Nos regimes de exceção, isso é histórico, o Poder Judiciário sempre é atacado em primeiro lugar, porque aquele que não quer que seja reconhecido, não quer ver reconhecidos os direitos, sempre ataca o órgão incumbido de reconhecer esses direitos. Então, o Poder Judiciário é livre, o Poder Judiciário soberano, obviamente o Poder Judiciário que respeite a legislação, isso é muito importante, é sempre importante e é sempre relevante para a cidadania. Presidente, um dos grandes desafios do Judiciário é atender às inúmeras, milhares de demandas do cidadão e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso à justiça, né? Entre essas demandas do Judiciário Mineiro, existem aquelas demandas que são federais, ações previdenciárias, enfim. A chegada do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, uma reivindicação histórica de 30 anos, a chegada dele conseguiu aliviar um pouco essa carga processual do Tribunal de Justiça Estadual? Foi um ganho imenso para o Estado de Minas Gerais como um todo. A chegada do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que era presidido pela desembargadora Mônica, hoje presidido pelo desembargador Valdesney, ele
tem uma importância e terá uma importância que nós vamos verificar isso no correr dos anos. Até dou um exemplo. Nós temos um convênio com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região e estamos instalando unidades avançadas de atendimento, as chamadas UAA da Justiça Federal, dentro dos nossos fóruns, ou seja, o cidadão ele chega num fórum da Justiça Estadual e é atendido tanto pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal. Isso é uma coisa inédita no Brasil. E com a instalação dessas UAA, nós estamos transferindo para a Justiça Federal as ações que são delas e hoje tramitam na Justiça Estadual. São aquelas da competência delegada, em especial ações relacionadas a benefícios previdenciários, ou seja, são aquelas demandas que envolvem a camada mais carente da população. Nós já instalamos essas UAA nos nossos fóruns em inúmeras comarcas, vamos instalar mais ainda neste semestre, e com isso nós temos um órgão de atendimento da Justiça Federal em nossos fóruns, nós temos uma sala de audiência, as audiências são realizadas por videoconferência, e temos uma sala de perícia. Então, vou dar um exemplo. A pessoa que é de Abaeté, que mora em Abaeté e região, tinha que se deslocar até Belo Horizonte para se submeter a uma perícia previdenciária. Normalmente pessoas carentes, pessoas que não têm condição de fazer essa viagem. Hoje as perícias são feitas no próprio fórum da comarca de Abaeté. Isso ocorre em Itaiobeiras, isso ocorre em Patrocínio, isso ocorre em Monte Carmelo, em Lambari, em Baipendi, em inúmeras outras comarcas. Então, é um ganho imenso que só ocorre porque nós temos um Tribunal Regional Federal que tem a mesma competência jurisdicional territorial do Tribunal de Justiça, ou seja, o TRF e o Tribunal de Justiça são de Minas Gerais. Quer dizer, que além de ter contribuído historicamente para a defesa e a solução desses conflitos federais aí no estado continental, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também está contribuindo para a interiorização da Justiça Federal por meio da própria Justiça Estadual. Exato, uma parceria assim que vai gerar muitos frutos, né? E é uma alegria muito grande ir às comarcas para fazer a inauguração desses atos, que nós vemos a satisfação das pessoas que às vezes não tinham condições de fazer esse deslocamento. Os advogados e advogadas tinham que levar seus clientes, trazer seus clientes em Belo Horizonte ou levar na sede da Justiça Federal, e hoje tudo é resolvido no Fórum da Justiça Estadual. E eu brinco sempre, o desembargador Valisney também diz isso, quando o cidadão quer um serviço público do Estado, ele não quer saber se a competência é estadual, federal, se é trabalhista, eleitoral, ele quer ser atendido. Então ele chega no Fórum da Justiça Estadual, que é o único fórum que há naquela localidade, e sai de lá com todos os atendimentos. Nós também temos feito isso nos nossos fóruns digitais. Os fóruns digitais são aquelas unidades de atendimento do nosso Tribunal de Justiça em municípios que não são sede de comarca. Então as pessoas, ao invés de se deslocarem até a comarca, vão nesses fóruns digitais e resolvem as suas pendências com o Poder Judiciário. Então, dou um exemplo. Nós instalamos um fórum digital em Papagaios, que pertence à comarca de Pitangui. E recebemos a notícia que pessoas que iam a Pitangui, às vezes para depor como testemunha, tinham que dormir na rodoviária porque não tinha transporte público para essas pessoas. Então, hoje elas resolvem todos os seus problemas em Papagaio, e uma pessoa que nós tiramos de dormir na rodoviária já valeu todo o investimento. Muito bem. E acontece também em Belo Horizonte, né? Venda Nova tem um fórum digital. Isso, Venda Nova, com a inauguração do Fórum Digital de Venda Nova, nós tiramos 30% do atendimento do nosso Juizado Especial da Relação de Consumo. Então, eram pessoas que saíam de Venda Nova, que perdiam um tempo útil de suas vidas no deslocamento. Nós tínhamos mais carros, ou seja, prejudicando o trânsito. Nós tínhamos mais emissão de carbono, prejudicando o meio ambiente. Hoje essas pessoas saem de casa, vão andando até o Fórum Digital de Venda Nova. Uma boa notícia, né, Sara? Por favor, sua participação. Muito boa, estou gostando muito de ouvir isso. Muito feliz de ouvir. E eu queria falar de um outro assunto. Vamos falar de dinheiro? Dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Vamos compartilhar isso. Nós vivemos aí o dilema da independência dos poderes, que a sociedade não compreendeu perfeitamente isso, a independência dos poderes, e eventualmente há uma tensão por conta de recurso. E a máquina não funciona sem recurso. Ninguém faz nada sem recurso, mas também o recurso é finito.
né? É finito. E existe um sentimento dos servidores do Executivo, de algumas pessoas, eu não posso falar em nome de todos, porque eu não tenho pesquisa para mim dizer isso, mas existe um sentimento que o Judiciário resolve melhor as questões dos servidores do Judiciário do que o Executivo resolve os dos seus servidores. E aí o Judiciário só pode resolver se for uma questão levada a juízo, né? Não sendo isso, fica ali as situações que são desiguais, mas porque são poderes diferentes, com decisões diferentes. E sabemos que a independência, mas também nós vivemos um desafio enorme de recurso, né? O recurso é escasso, né? Vivemos numa situação de dívida e cá nós do Fisco temos inúmeros questionamentos, temos uma leitura de que a negociação é muito ruim. Não concordamos com ela, mas isso é uma questão à parte. Achamos que a condução foi feita muito mal feita, que a gente poderia ter andado melhor. Agora, com o Propag, nós tivemos um enorme alívio, embora a gente ache que não precisava negociar uma fortuna que nós estamos negociando agora. Achamos que não seria esse valor. Mas, vencido essa questão, estamos aí com o desafio das contas dos recursos, né? E, diante desse desafio, como que o Judiciário pode contribui e pode contribuir para esse equacionamento? O Poder Judiciário, ele tem uma parte muito pequena do orçamento do Estado, né? Depois do orçamento do Executivo, nós temos o orçamento do Poder Judiciário, que inclui o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar, depois do Ministério Público e da Defensoria Pública, que seria, assim, tanto os poderes quanto os órgãos autônomos. E nesse meio está a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado. O Poder Judiciário recebe toda a 100% da verba de pessoal do Poder Executivo por intermédio dos duodécimos que nós temos em nosso orçamento. E esse valor é repassado sem nenhum atraso, nós não temos nenhum problema em relação ao Poder Executivo. A diferença do Poder Judiciário em relação aos demais órgãos e poderes, e uma diferença parcial, é que nós temos um fundo de aparelhamento do Poder Judiciário. Esse fundo, criado por lei em 2012, ele atribui ao Poder Judiciário o custeio de 100% das despesas com investimento e custeio. Então, 100% do investimento e do custeio do Poder Judiciário são suportados com recursos próprios. São recursos que nós mesmos arrecadamos. Aí estão incluídas como principais ingressos as custas judiciais, são aqueles valores pagos pela tramitação dos processos, salvo em relação aos da gratuidade de justiça. Nós temos aproximadamente 40% dos nossos processos são de gratuidade de justiça, ou seja, é o Poder Judiciário financiando ele próprio o exercício da cidadania, né, das pessoas que não têm condições de pagar as custas processuais, e nós também recebemos a taxa de fiscalização do extrajudicial, porque a Constituição atribui ao Poder Judiciário o dever de fiscalizar os cartórios do extrajudicial e esse valor é remunerado com uma taxa. Então, o Poder Judiciário, obviamente, também realizando uma gestão muito inteligente, estratégica desses recursos, seja a despesa de pessoal, seja o investimento e custeio, nós cumprimos a nossa missão, né, suportando 100% dessas despesas e também temos inúmeros convênios com o Poder Executivo, por meio dos quais o Poder Judiciário ele auxilia financeiramente algumas atividades que interessam ao próprio Poder Judiciário. Então, vou dar um exemplo. Agora, nós participamos de um convênio com o Poder Executivo, com a Polícia Civil, para a aquisição de um maquinário, né, um equipamento de aceleramento e aceleração biométrica, ou seja, essa máquina ela permite que a biometria seja consultada imediatamente, isso evita prisões indevidas, isso evita também solturas indevidas, e permite uma identificação mais importante e mais precisa. Então, o Poder Judiciário entrou com 60 milhões de reais para que o Poder Executivo adquira este equipamento. E isso é bom para o Poder Judiciário, porque isso facilita e dá um caráter mais fidedigno às nossas atuações. Nós não queremos prender indevidamente as pessoas, né? Nós queremos identificar corretamente as pessoas. Entre outras inúmeras iniciativas, a própria digitalização do Minas Gerais,
Judiciais, né, que nós fizemos também um convênio com a Secretaria de Planejamento, e o Poder Judiciário custeou a digitalização de todo o nosso diário oficial, né, desde a sua criação lá em Ouro Preto até quando nós passamos a ter um diário oficial exclusivamente eletrônico. Isso facilita para a gente também, porque nós precisamos consultar essa base de dados periodicamente. Então, obviamente, a gente administra com muita responsabilidade, né, o que nós recebemos do Executivo e o que nós próprios arrecadamos, e buscamos com isso também dar uma valorização ao nosso corpo de servidoras e servidores. Nós não conseguimos atender a tudo, né? Não, os sindicatos buscam sempre essa valorização e a gente negocia o que a gente pode fazer, mas sempre também com muita responsabilidade. Bem, Felipe, por favor. Esse assunto é muito importante, muito interessante, porque ele advém da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei histórica que veio para corrigir ali uma administração de forma irresponsável, que vinha se tornando regra no Brasil, e ela veio separar muito bem orçamentos, né, dos poderes, das instituições, e impor limites de gastos com determinadas naturezas, gastos com pessoal. E é curioso que essa lei, ela se tornou, assim, pelo menos no âmbito do Tribunal de Justiça, uma lei de observância sagrada. E eu acho que isso é salutar, né? Se essa lei ela vem com o objetivo de tornar a coisa pública administrada com responsabilidade, administrada de forma saudável, é salutar, é interessante. Apesar de que, frequentemente, ela é utilizada como o grande empecilho das nossas demandas, das nossas reivindicações enquanto servidores. Mas é curioso que essa lei, ela, pelos órgãos que a gente tem mais contato, ela tem uma observância muito imperiosa, como se diz no popular, ela pegou muito bem. E ela, eventualmente, separa. Olha, o Executivo tem que administrar essa miríade de elementos aqui e vai ter essa gama orçamentária. Se a proporção ficou correta ou não, talvez seja discutível. Mas a maioria das instituições vem seguindo religiosamente. E aí o que eu chamo a atenção é o fato de que a gente tem essa lei de responsabilidade fiscal e parece que a administração pública, ela será boa se nós cumprirmos uma meta fiscal, né? A gente tem também no âmbito federal todo digamos assim, se quer muito que o governo siga um parâmetro fiscal, um limite fiscal. Como se não houvesse também, além de uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade social, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode deixar um processo sem julgamento por 30 anos. Isso seria uma irresponsabilidade social. O Poder Executivo não pode deixar uma pessoa sem atendimento médico. Então, me chama a atenção, às vezes, esse discurso de que estamos administrando bem porque estamos bem na parte fiscal. E na parte social é onde falta. Então, às vezes, eu acho que carecemos de uma lei de responsabilidade social, porque é preciso conciliar as duas coisas, tanto a responsabilidade fiscal quanto a responsabilidade social. E, às vezes, determinadas coisas, e aí, falando para além da valorização do corpo de servidores, do corpo de magistrados, de servidores do executivo, enfim, mas, às vezes, o poder público precisa desembolsar para programas necessários, para ações sociais necessárias. E nem sempre isso vem com o respaldo de uma lei, como é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, presidente? Exato. O administrador, né, a grande dificuldade da administração pública é isso. Nós sabemos que nós temos uma obrigação a cumprir, que é a prestação do serviço, e, por outro lado, nós temos os limites a observar, né? Para o Poder Judiciário, nós não podemos gastar mais de 6% em despesas de pessoal da ativa. E 100% é o limite máximo, nós temos que ficar sempre abaixo do chamado limite de alerta. Então, é o dia a dia do administrador, é saber que a gente tem um compromisso com a prestação jurisdicional, no caso do Poder Judiciário, com os processos, né, como o Felipe mencionou, que estão lá parados e nós temos que dar andamento. Por outro lado, nós temos um compromisso de manter esses limites. Então, é o dia a dia que nós administradores públicos, realizamos e vivemos na nossa atividade. Presidente, o tribunal já tem 151 anos, né?
de história aqui em Minas Gerais, mas é um espaço, um órgão, historicamente também masculino, né? E conservador, enfim. Como é que que programas existem ali que estimulem, incentivem a participação das mulheres, das magistradas e servidoras no Poder Judiciário mineiro? O Poder Judiciário, ele historicamente, salvo algumas exceções, ele sempre foi avesso ao ingresso das mulheres. Isso no passado, né? Nós tínhamos concursos que não havia nenhuma mulher aprovada, e quando havia era 1, 2 mulheres aprovadas. Isso, obviamente, refletiu na carreira. Atualmente, nos concursos para a primeira instância, nós já temos um número de mulheres semelhante ao de homens. Nos concursos para servidores e servidoras, nós já temos mais mulheres ingressando no Poder Judiciário do que homens. Hoje, nós temos uma política afirmativa do Conselho Nacional de Justiça na segunda instância, que são as listas exclusivas femininas, né? Então, nós já tivemos promoções exclusivas de mulheres, em listas exclusivas de mulheres. Estamos fazendo essas promoções. Algumas nomeações do governo do Estado para o 5º Constitucional também abrangeram mulheres. Então, eu tenho certeza assim, que com a ação afirmativa, com o ingresso das mulheres na primeira instância, né, nos concursos, em breve nós teremos um Poder Judiciário totalmente paritário entre homens e mulheres, que com mais mulheres do que homens, que nós devemos sempre ressaltar a sensibilidade, a importância e a competência das mulheres no âmbito do Poder Judiciário. Muito bem, chegamos àquele momento das considerações finais, né? Eu queria pedir a participação final da Sara e do Felipe e que o senhor respondesse a ambos junto de suas próprias considerações finais. Por favor, Sara. Presidente, eu já falei isso, fico muito feliz de ouvir, né, conhecer o Judiciário um pouco mais por dentro, e a ideia nossa nesse podcast, né, Felipe, é deixar que a sociedade saiba algumas coisas que a gente questiona, às vezes a gente até já sabe, mas a gente precisa que os demais saibam também. Então, isso é muito importante, a gente gostaria muito de ter, né, mais vezes participação do Judiciário. A gente quer levar o serviço público, esse conhecimento da coisa pública, esse conhecimento do desenho do Estado para o cidadão. Então, é muito importante essa participação e, é claro, o Legislativo também precisa participar disso, que as pessoas conheçam essa estrutura de Estado. E fico feliz aí de saber dessa atenção com as mulheres, isso é muito importante. Para nós, no Poder Executivo, na auditoria fiscal, isso ainda é um problema. Nós, só para você ter ideia, nos 431 auditores fiscais que foram nomeados no último concurso, entraram 80 mulheres, 80 e poucas mulheres. Então, ainda existe uma distorção muito grande, mas também não existe uma política. Sobre isso, eu aproveito para falar de cotas raciais, se o tribunal já está pensando nisso, porque a gente sabe que a gente tem uma dívida para trás aí que a gente deixou, que a gente precisa de recuperar esse período em que houve essa distorção criada, estrutural, que veio. Queria fazer sobre isso e, no mais, agradecer muito a sua disposição, a sua tranquilidade para lidar e a forma muito próxima, que às vezes é raro num profissional da área jurídica ter uma linguagem de cidadão. E só cumprimentá-lo por isso e agradecer. Muito obrigada, Orion. Obrigada, Felipe, pela parceria. Felipe? Eu preciso fazer um reconhecimento justo aí, retomando esse assunto sobre a participação feminina, de que o presidente Luiz Carlos Corrêa Júnior tem muitas realizações nesse sentido. Né? Houve, em relação aos servidores, uma medida que foi muito celebrada entre nós, de que a gestante, a lactante, teria um direito estendido ao trabalho remoto para que possa acompanhar a amamentação do seu filho. Isso mostra uma sensibilidade quanto ao seu público feminino muito diferente, muito peculiar. E também teve recentemente uma alteração para garantir condições especiais de trabalho a mulheres a servidoras vítimas de violência doméstica, que também é extremamente importante, extremamente louvável da sua gestão, presidente. E aqui eu devo chamar a atenção também
para uma cobrança, um puxão de orelha que a gente, sindicato, recebe, que é também extremamente louvável da parte da gestão do desembargador Luiz Carlos, que é instigar os sindicatos a terem maior participação feminina nos âmbitos de negociação com a administração. O senhor está corretíssimo nisso. Sindicalismo, às vezes, é difícil de incentivar a participação feminina, porque envolve uma jornada de trabalho talvez um pouco maior, envolve carregar responsabilidades muito maior, e a gente sabe que a mulher na nossa sociedade, ela já carrega maiores responsabilidades no âmbito familiar, mas nos chamou a atenção para isso. Isso aí é algo que a gente quer mudar também na nossa casa, no nosso sindicato. Tomara que a gente, por essa iniciativa, por essa ideia que o senhor teve, desembargador, que a gente consiga também transformar a nossa casa para uma maior participação feminina. E no mais, agradecer demais essa oportunidade, como sempre, muito agradável estar na presença do presidente Luiz Carlos. Tenho certeza que todo servidor do Poder Judiciário vai ouvir esse podcast e vai ficar ainda mais admirado com o seu presidente. Muito obrigado. Para mim também é uma honra ter participado aqui dessa conversa tão produtiva, né? E lembrando o que foi mencionado, nós temos também uma portaria que eu editei ainda como corregedor, depois como presidente, prevendo que nos grupos de trabalho que são formados com a livre indicação dos seus membros, haja também paridade, na medida do possível, entre homens e mulheres, para afirmar a importância das mulheres no Poder Judiciário. Hoje nós vamos nos reunir com o desembargador Saulo, que é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, para que no próximo concurso da magistratura, que já está na iminência de ser aberto, nós tenhamos, além das cotas para pessoas negras, cotas para quilombolas, para portadores de necessidade especiais também. Então, nós queremos um Poder Judiciário diversificado, que só assim nós vamos, além de resgatar uma dívida histórica, nós vamos criar pessoas que irão julgar seus semelhantes com essa perspectiva, seja a perspectiva de gênero, seja a perspectiva de raça, seja a perspectiva da sua origem. Isso é muito importante. E o Poder Judiciário, como eu já mencionei aqui, ele se legitima quando ele se aproxima da sociedade. E ter oportunidade de prestar contas da minha gestão, não digo minha gestão, da nossa gestão, né, que o Poder Judiciário é de todos nós, é muito importante, e esse espaço é um espaço privilegiado para essa finalidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas quero agradecer ele muitíssimo pela entrevista. Aprendemos muito sobre o Judiciário, o Poder Judiciário de Minas Gerais. E obrigado, e volte sempre aqui. Como Sara disse, todos temos que ser porta-voz de nós mesmos, e o Judiciário é importante que tenha um porta-voz que converse mais com a sociedade. Muito bem. Agradecer também a Sara e ao Felipe pela parceria, e um agradecimento especial aqui a todas as entidades envolvidas em nosso trabalho. Um agradecimento especial também à Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIST, ao presidente Mairim, que toda a sua equipe, a Lília, a Lívia, Suelen, Nayara, enfim. E também você pode ver e rever essa entrevista, né, em nossos canais, nas redes sociais e na TV Banqueta, canal 6 da Claro. Obrigado a todos e até a próxima.